Capítulo 27. Não vou sair daqui enquanto ele não me receber. Bradei furiosa ao adentrar, sem ser convidada à sala de estar da família Azevedo. Dolores parecia desesperada com minha petulância, mas eu não iria arredar meu pé dali enquanto Ricardo não me recebesse. Estava nervosa e irritada e explodiria se não encontrasse uma válvula de escape para toda aquela maluquice. Senhorita, já lhe disse, doutor Ricardo está de plantão no hospital e o senhor Gregório está visitando uma propriedade na Água Fria. Explicava-me nervosamente a pequena mulher. Vão demorar a chegar. Jura que Ricardo está trabalhando? Achei que aquele filho da mãe ia tirar uma bela folga para cuidar dos seus hematomas. Quer saber? Não me importo, respondi asperamente. Tenho todo o tempo do mundo e esperarei até que um deles retorne para casa. Mas não posso deixá-la aqui, insistiu a mulher. Vão se chatear comigo por ter deixado uma estranha. Ela não completou a frase. Ficou emudecida, olhando para a porta atrás de mim. E quando me virei, encarei os olhos congelantes de Gregório de Azevedo. Apesar da idade avançada, o velho ainda possuía certa beleza. Tais traços demonstravam que na juventude havia sido um galanteador. Seu jeito pomposo de andar também revelava seu lado vaidoso perante as mulheres, e não deixei de observar que um sorriso vitorioso reinou em seus lábios quando me viu ali. Ele se aproximou lentamente e fez um gesto para que Dolores se retirasse. E ela saiu às pressas da sala, deixando-me sozinha com ele, cara a cara. Não demonstrei fraqueza, jamais demonstraria. Minhas expressões continuavam duras, feito pedra, e meus olhos, com toda certeza, apresentavam um ar de insanidade. Pois Gregório parou frente a frente comigo e, após olhar alguns segundos dentro deles, seguiu reto até uma poltrona e esparramou o corpo robusto na mesma, deixando-me sem ação. Estávamos em silêncio. E quando eu decidi abrir a boca para despejar tudo o que eu queria falar, ele fez um gesto indicando o sofá à frente de sua poltrona, mandando-me sentar, e começou a falar de maneira calma e polida, um verdadeiro cavalheiro aos olhos da sociedade, mas não diante dos meus, que conheciam toda a sua podridão. Sente-se, Anabel. Ordenou em voz alta ao perceber que eu não me moveria diante de sua ordem muda. Sabia que viria. Por pura formalidade eu me sentei, mas não relaxei a postura em momento algum. Estava rígida e tão irritada com a forma como ele falava, que se pudesse faria justiça com as próprias mãos. Exijo explicações, proferi. Vocês armaram para nós. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, fui interrompida por ele, que me mandou calar de forma audaciosa. Não grite, querida, ordenou mais uma vez, pois sim, eu havia mesmo elevado o tom de voz. Tinha que me lembrar de manter minha postura séria e não deixar que a raiva me dominasse. Você não tem provas disso. Um sorriso reinou nos lábios velhos dele. Então sugiro que não faça acusações tão sérias quanto essa. Você sabe que estou certa, armaram para nós. Sabe muito bem que não agredimos Ricardo sem motivos e que tudo começou porque ele começou a insultar-me. Era a verdade, mas todos pareciam cegos diante os fatos. Parecia que havíamos voltado no tempo, e Gregório era uma espécie de coronel que ditava as regras naquele território, e nós, meras peças, deveríamos agir conforme sua vontade. Acontece que não nasci para receber ordens, e sim para dá-las.
Sabe que é mentira e não conseguirão provar. Mas gostaria de saber quem é essa testemunha. Ou você a comprou também? Como pode ser tão baixo? Anabel, olhe para mim. Tenho cara de mentiroso? Meu filho chega em casa banhado em sangue, você gostaria que eu ficasse quieto? Aconselhei-o a, sim, a prestar queixas. Aproveitamos para fazer tudo o que precisávamos de uma vez. Digamos que a testemunha foi apenas um golpe de sorte. Sua voz soava branda. E ele tirou um cigarro do bolso, qual levou à boca, acendendo logo em seguida. Nas primeiras baforadas, uma nuvem de fumaça o envolveu, intensificando sua imagem horrenda diante dos meus olhos. Odiava-o. Odiava-o com todas as minhas forças. Mas vocês são tão medíocres a ponto de precisar forjar uma culpa que não temos? Desdenhei. Não, porque uma coisa é estar irritado por não estar recebendo o dinheiro que é seu por direito, outra é querer nos incriminar por algo completamente fora de contexto. Querida, isso há muito tempo não tem mais a ver com dinheiro e sim com, como posso dizer? Ele hesitou, fingindo estar pensativo. Ah, sim, vingança. A risada gutural de Gregório deixou-me desorientada. Não entendia o porquê de ele querer tanto se vingar de nós. Não podia ser somente porque deixei seu filho prodígio. Será? Ainda isso? Arrisquei. Não acredito que está fazendo tudo isso somente porque não me casei com Ricardo. Ri debochadamente. Isso é ridículo. Não tem a ver com Ricardo. Advertiu-me ele instantaneamente. Meu filho é um bom rapaz. Consegue ver a bondade até onde não há. Assim como seu pai, que se intitulava um homem justo. Eu não entendo. Proferi realmente confusa. Não conseguia entender para que rumo a conversa estava indo. Só queria saber quais os motivos dele para nos odiar tanto e querer nos ver na lama. Ah, Anabel, você não sabe da missa nem pela metade. Suas palavras não faziam sentido para mim e aquilo não me deixava à vontade, pois odiava ficar por baixo em uma conversa de tal estirpe. Movi-me no sofá demonstrando impaciência e ele novamente gargalhou. Acredito que estava se divertindo com minha confusão. Maldito velho! Já estava a um passo de explodir quando ele voltou a falar. Seu pai se meteu onde não devia. Éramos bons amigos no passado. E quando você era uma menininha de uns 4 anos, fui passar uma temporada na fazenda para tratar de negócios e me interessei por uma das vagabundas que ele chamava de empregada. Peguei a maldita de jeito e ela bem que gostou. Senti meu estômago revirar quando ele disse aquilo. Um lapso de memória veio à minha mente e eu estremeci por inteira. Não, não e não. Mas depois do ocorrido, inventou que eu a havia pegado à força. Bah, pura calúnia, porque a rapariga gostou e gostou muito. Mas isso não vem ao caso. Seu pai, o salvador da pátria, decidiu intervir. E acredito que o resto tu já sabe. Aquele bastardinho nasceu e tive que assumi-lo, pagar colégio e tudo mais, enquanto ele crescia como o protegido de seu querido pai. Minha ficha começou a cair. Não pude deixar de abrir a boca diante do espanto
da descoberta. O tal bastardinho ao qual ele se referira era ninguém menos que Lisandro. Minha cabeça começou a girar. Esparramei-me no sofá, pois já não tinha controle de mim. O choque era muito grande. Minha mulher virou uma onça. Tivemos um tempo difícil no casamento e ela adoeceu. Endoidou de vez e se matou por acreditar que eu a estava traindo de novo. Deixou meu filho Fernando ainda pequeno e Ricardo em um estado de profunda desolação. Tudo isso porque seu pai tinha que ser generoso e justo. Nunca permiti que meus filhos tivessem contato com aquele moleque. Imagine! Aquele bastardinho só trouxe desgraças à nossa vida. E a morte de Silvia só serviu para confirmar isso. Ele pigarreou, tomando um ar antes de prosseguir. Eu continuava imóvel. Não tinha reação diante de suas cruéis palavras. Então, quando a plantação começou a render menos do que o esperado, seu pai perdeu o controle. Afinal, ele tinha uma responsabilidade muito grande nas costas. Começou a jogar com o mesmo grupo de amigos que eu, sabe como é. Homens entediados com o casamento e os filhos precisam dar um tempo, e foi o que o seu pai fez. Mas ele não era muito bom e começou a perder. As apostas eram altíssimas. Acho que já imagina como ele contraiu toda essa dívida, não é? Eu fui lhe dando corda, pois era o único que possuía dinheiro suficiente para sustentar o seu vício e pela velha amizade. Seu pai acreditou mesmo que eu tinha uma alma caridosa. Após pagar as dívidas do jogo, ele quis parar, mas já estava bastante afundado e com o decorrer dos anos a dívida só aumentou. Agora quero tudo de volta. Não importa como. Ele riu e em seguida tragou o cigarro com gosto. Já estava quase o terminando. Acho que tem mais uma coisa que não sabe sobre o seu pai. Era apaixonado pela criadinha e por isso se fez de justiceiro quando descobriu que eu a engravidei. Pobre Helena, enfrentou maus tempos. Isso não é verdade, disse entre os dentes, segurando-me para não socá-lo. Não é? Bah! Pergunte a qualquer pessoa que quiser. Falou-se até mesmo em divórcio naquela época. Ele riu diante da minha cara de espanto. Mais uma vez meu pai estava me provando que as aparências enganam. E como enganam! É certo que o juízo lhe falou mais alto. Ele não quis comprometer sua imagem. Deixou as mesas de jogos e continuou tocando a fazenda, como se ela ainda fosse produtiva. E ano após ano dizia que iria me pagar. Aquele riso estava me incomodando. Quando você cresceu e meu filho se demonstrou um tolo apaixonado, ele quis tirar proveito disso. E confesso que iria realmente perdoar a dívida. Afinal, meu filho era mais importante, mas então... Você decepcionou a todos com suas loucurinhas de amor e seu pai se estatelou na lama. Ele riu tanto que acabou se afogando com a baforada do próprio cigarro e por isso começou a tossir. Maldosamente desejei que morresse sufocado. Gregório era muito pior do que eu pensava. Na verdade, eu não conseguia entender como ainda poderia existir pessoas assim, afinal. Em que século aquele homem vivia? Queria se vingar de meu pai por ter feito o certo, por ter defendido o bem. Pobre Lisandro, se não fosse papai, o que teria sido dele? É certo que meu pai não era santo. Havia se entregado ao vício, gastado rios de dinheiro à toa e talvez só tenha ajudado Lisandro por conta da paixão que Gregório disse que ele sentia pela sua mãe. Que ódio! Não conseguia acreditar que minha mãe havia aceitado tudo aquilo.
Mas uma coisa era certa: meu pai havia ajudado a criar uma pessoa incrível e isso não dava o direito a Gregório de insultá-la. Lisandro era um homem do bem. Gregório não sabia o quanto estava perdendo em não conhecê-lo melhor. Tive pena, é claro, da pobre esposa, Dona Silvia. Talvez não tenha se matado apenas pelos motivos que ele apresentou. Talvez ele apenas culpasse meu pai por delatá-lo, a fim de não se sentir realmente culpado pela morte da mulher. O mais engraçado é que eu me lembrava dela. Eu me lembrava do dia de seu velório e de como Ricardo chorava copiosamente. Tentei consolá-lo, pois naquela época éramos muito próximos. Ofereci-lhe um ombro amigo e ele aceitou. Seus olhos claros naquele dia pareciam se misturar às lágrimas, e em silêncio eu o consolei. Disse-lhe que tudo ia ficar bem, e eu não sei exatamente o porquê, mas ele decidiu acreditar em mim. Por conta desta lembrança, lembrei-me também do velório de meu pai, de quando eles adentraram o casarão e vieram nos dar os pêsames. Talvez Ricardo estivesse sendo sincero. Talvez se lembrasse de quando eu o consolei e quisesse fazer o mesmo por mim. Sim, a conclusão a qual chegava era a seguinte: Ricardo não era uma má pessoa, apenas se deixava influenciar pelo pai que tinha. Fiquei em silêncio olhando para o nada enquanto o velho ria. Não tinha reação, tudo estava confuso demais. As revelações de Gregório martelavam minha cabeça, sentia até mesmo náuseas. Sem delongas, levantei-me e limpei os olhos discretamente. Não havia chorado, mas sentia a ardência incômoda que sucede o choro e precisava sair dali antes que desabasse. Olhei firmemente naqueles olhos de águia, esforçando-me para não vacilar. Limpei a garganta e proferi da maneira mais fria que consegui. Não vai se sair bem dessa, Gregório. Minha voz era uma flecha de gelo, nem eu mesma me reconheci. Nem que seja a última coisa que eu faça, vou te desmascarar. Sua crueldade não sairá impune. Jura? Pode tentar, menina, proferiu ele de maneira calma. Devo confessar que admiro essa sua determinação em salvar quem te deu as costas. Eles são minha família. Bradei em alto e bom tom. Jamais os deixaria sozinhos. Não sou como você que insulta as pessoas, sangue do seu sangue. Tá falando do bastardinho? Ele deu um sorriso malicioso. Confesso que não acreditei quando o Ricardo disse que estava interessada nele. Bah, achei que o rapaz estava ruim do juízo. Você, depois de tudo que passou, não iria dar bola para um peão. Mas agora isso está muito claro para mim. Senti o meu rosto esquentar enquanto ele dizia aquelas barbáries sobre Lisandro. Estava me controlando para não fazer o que realmente tinha vontade. Por isso devo dizer que estou muito decepcionado. Acreditava que tinha um gosto melhor para homem, mas não. Você realmente se deita com o primeiro que aparece à frente. Não pude tolerar tal insulto. Senti uma onda de calor perpassar o meu corpo todo. Quando dei por mim, minha mão encontrou a face de Gregório de Azevedo, fazendo um barulho estridente. Jamais ouse falar da minha vida pessoal novamente. Esbravejei energicamente. E se prepare, pois nos veremos ainda, Gregório, e não será uma visita amigável como esta. Maldita, você vai se arrepender, garota. Não fiquei para escutar o que ele começou a dizer. Reuni o pouco de dignidade que me restava e caminhei firmemente rumo à saída. Dolores apareceu para abrir a porta e eu a agradeci com um olhar ameno. Pobre mulher, sempre tão solícita. Atravessei o jardim e quando alcancei o portão, deixei todas as minhas emoções darem vazão em uma torrente de lágrimas
Queria poder gritar, bater naquele sujeito infeliz, até que não restasse mais nada. Mas como não podia fazer isso, simplesmente me permiti chorar. Adentrei o carro, soluçando. A visão estava turva por conta da cortina grossa de lágrimas e eu não me sentia capaz de dirigir. Era como se o meu mundo tivesse desabando. Frustrada, dei alguns murros no volante, somente para sentir o pulso arder. Não iria adiantar. Chorar também não resolveria. Eu precisava agir. Tentei respirar mais calmamente. Precisava controlar o pranto. Limpei os olhos com as mangas da blusa, fechando-os em seguida, para poder relaxar os músculos, retesados pelo momento de estresse. Eu era forte. Encontraria uma saída, sim. Eu encontraria.